Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso narrado de transtornos de personalidade. Sou o Leonardo Nascimento da Silva, psicólogo especialista em psicologia da saúde, docente do ensino superior para a saúde e estaremos juntos ao longo de todo o nosso curso. O objetivo da nossa aula é compreender os aspectos relacionados à construção e ao desenvolvimento da personalidade e os transtornos decorrentes de falhas nesse processo. Realizaremos uma introdução ao desenvolvimento infantil e, em razão da grande extensão deste conteúdo, o nosso curso está dividido em 5 módulos. Este é o módulo 1. Desenvolvimento infantil. Dos 0 aos 6 meses, a criança encontra-se na fase de dependência absoluta. É o período em que há uma total dependência do meio. Essa criança desconhece seu estado de dependência. Ela está num período de onipotência. É como se ela acreditasse que ela própria é capaz de suprir as suas necessidades. Ela não reconhece que existe um outro indivíduo que a satisfaz. A criança necessita da presença da mãe em período integral e ela pensa que ela e a mãe formam uma unidade. É a relação de simbiose. Do 6º mês ao 2º ano, a criança passa à fase de dependência relativa. É um período em que já compreende que ela e a mãe não formam uma unidade, e esse período é marcado pela fase de medo de estranhos, que normalmente ocorre no 8º mês, nomeada como angústia do 8º mês. É o período em que o bebê percebe que ele e a mãe são partes distintas e o medo de estranhos passa a surgir. A criança começa a reconhecer objetos e passos, mas ainda não percebe a mãe de maneira unificada. Ela sente como se existissem duas mães, duas pessoas que a atendem. Uma que a satisfaz no momento exato em que ela necessita, e outra que seria a mãe má, que não a satisfaz, deixando-a chorar. A mãe começa a atender a criança somente quando realmente é necessário, o que fortalece essa sensação da criança de existirem duas mães. Estabelece-se o período de comunicação e pensamento. A criança torna-se sujeita de suas ações através da percepção e da autopercepção. O adulto passa a ser um colaborador, um modelo de ações para essa criança, e os processos mentais começam a se estruturar. É na fase de dependência relativa que ocorrem os fenômenos transicionais, que são representados por objetos aos quais essa criança se apega para ajudá-la a passar da fase de dependência absoluta para a fase de dependência relativa. Podem ser a chupeta, um paninho, um ursinho. É um objeto que a criança se apegará e normalmente utilizará na ausência da mãe para aliviar angústias. A partir do 2º ano, a criança está na fase de independência relativa. É um período em que a criança já tem estruturada a certeza de que ela e a mãe são distintas. Inicia-se uma busca maior pela independência. Ocorre o período de imitação. A criança passa a intensificar a imitação do outro a partir dessas funções sociais e ela internaliza o eu social. Começa a compreender e analisar o que este ambiente ao qual ela está inserida espera dela. A percepção semântica do mundo se estrutura, integrando memória, pensamento, linguagem e atenção. Ocorre o simbolismo versus as experiências reais. A criança adapta-se à realidade. E todo esse processo
da fase de independência absoluta, de dependência relativa e da independência relativa, ele é marcado por acúmulos de memórias da maternagem, projeção de necessidades pessoais e introjeção dos detalhes do cuidado maternal. A junção destes processos resultarão em uma fase de independência relativa, que é um período em que esta criança começará a ter o desenvolvimento da sua confiança no ambiente. A depender de como ela acumulou as suas memórias de maternagem, a sua relação de projeção com as necessidades pessoais que foram ou não atendidas, como que ela internalizou esse cuidado materno, serão responsáveis por estabelecer esta confiança ou desconfiança no ambiente. Portanto, falhas em algum desses processos ou em todos podem acarretar em falhas no desenvolvimento saudável deste indivíduo. Como resultado de falhas nesses processos, podemos destacar os transtornos afetivos do humor, os transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, dentre outros, os transtornos de personalidade, que são o foco da nossa aula. E por falhas, podemos destacar a ausência da mãe em momentos específicos e por um longo período, principalmente antes dos 6 meses de vida, a ausência de um substituto que possa suprir essa função materna durante a ausência dessa mãe, violência diversa, depressão pós-parto, entre outros. Bom, finalizamos aqui o nosso módulo 1, que fala sobre a introdução do desenvolvimento infantil. Não esqueçam de assistir às aulas complementares dos nossos conteúdos enviados por e-mail. Deixo aqui também o meu e-mail registrado. Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu estarei respondendo. Um forte abraço e nos vemos no módulo 2.